A dívida, quando ela está ajuizada, existe um processo contra você. A dívida prescreve. Então, veja só, o credor ele tem um prazo para entrar com uma ação judicial. Vamos supor os 5 anos aqui, tá certo? Então, ele tem aqui os 5 anos, o prazo começou a correr. Você já entendeu que quando chega aqui no prazo final, já prescreveu a dívida, tá? A dívida prescrita não pode mais ser cobrada na justiça. Mas tem aqui os 5 anos, às vezes está faltando um dia para a prescrição da dívida, tá? Então, o credor entra na justiça. A citação, quando o juiz manda citar o réu, essa decisão do juiz interrompe a prescrição, tá certo? Ela é interrompida, ela pode voltar a correr em algumas situações dentro do processo, mas a regra é que ela não ocorre, tá certo? A prescrição intercorrente, que é essa prescrição que ocorre dentro do processo, ela acontece em alguns tipos de processo, numa situação bem específica, tá? Então, veja só, se o banco está entrando com uma ação de cobrança contra você, a prescrição intercorrente não ocorre numa ação de cobrança. O que é uma ação de cobrança, amigo? A ação de cobrança é o seguinte: você está devendo para o banco e ele diz que você deve, você diz que não deve, e aí fica essa discussão. Então, você vai discutir na ação de cobrança. Vai chegar um momento que o juiz vai dar uma decisão, uma sentença, tá certo? Aí, depois, quando ele já expediu essa sentença, você vai fazer valer esse direito que está na sentença, ou seja, você vai executar a sentença. Aí o processo ele se transforma num processo de execução. E nessa fase de execução, pode ser que ocorra a prescrição intercorrente em algumas situações muito específicas, tá certo? Agora, você pode também estar sendo executado. Não necessariamente o processo tem que começar por um processo de conhecimento, já pode começar por um processo de execução. Por exemplo, quando você faz um acordo para o banco, tá certo? Você vai lá no banco e faz um acordo com o banco. Então, no acordo, ele vai colocar uma cláusula lá de confissão de dívida. Ele sempre faz assim: olha, Ricardo, você me devia 10 mil, eu vou fazer um acordo com você de R$ 1.000, mas você vai me confessar que você deve 10 mil reais. Então, se eu não pago aquele valor de R$ 1.000, você acha que ele vai me cobrar, ele vai me executar na justiça por quanto? Por 1.000 ou por 10 mil? Ele vai me executar por 10 mil. E ele tem agora um título contra mim, amigo. A confissão de dívida é um título executivo extrajudicial. Quando você entra com ele na justiça, o juiz já manda pagar, sabe? Já dá o prazo para você pagar. Então, por isso que eu falo para você, muito cuidado quando você for negociar uma dívida. Só negocie as dívidas que você tem plena certeza que você irá pagar. De preferência, pague à vista, tá certo? Para não ficar enrolando, para terminar logo isso aí, tá bom? Então, tome muito cuidado quando você renegociar uma dívida. E, João Carlos, espero que tenha ficado claro para você essa questão da dívida, da prescrição intercorrente, tá certo? Depois que já entrou com o processo judicial, a regra é que a prescrição não ocorre mais, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live.